Bom dia, meninas. Bom dia, Gabriela, Lúria, Bom Nathalie, dia. Paula. Bom dia. Vocês estão bem, meninas? Bom dia. Bom Estamos bem, dia. sim. Estava sentindo falta dessa vozinha docinha da Lúria, meiguinha. Não sei se ela é meiga assim. Lógico que eu sou uma princesa. Oh, meu Deus. Eu só não sei se essa princesa é Fiona ou se é princesa de Olha, fato. Bom dia, Bia. Bom dia. Meninas, vocês já estão em Anápolis? A Lúria é de Anápolis, né, Lúria? sim, eu sou daqui. Tá no laboratório ainda? Aham, Tá tudo graças a certo. Deus. Era Tudo vo- certo, tem, tem maravilhoso. outro lá. Quem é que tá com você lá? O Alexander. O Alex? Só ele? Sim, tem a Alana também. Ah, isso, eu lembrava de mais uma, a Alana, só que a Alana tá em outra área, não é? Ela fica junto com o Alexander no laboratório e eu fico na administração. Oh, Jesus, você tá na administração ainda. Tudo bem. Sim. É, vida que segue, vida que segue. E os outros, o que vocês estão fazendo da vida? Nathalie, Paula, Bia, cadê vocês? Conta pra mim o que vocês estão fazendo da vida, nada? Cadê vocês? Eu acho que vocês estão tudo dormindo ainda. Os outros desistiram de mim, nós vamos reprovar os outros todos. É o jeito. Meninas, como nós já fizemos aquela disciplina de bacteriologia no semestre passado, eu estava olhando essa aqui, ela é tipo assim, fichinha, né? Fichinha perto do que nós fizemos no semestre passado, porque essa aqui era para ter sido primeiro do que aquela. Eu não sei por que que ficou depois, né? Então, né, vou dispensar aqui as apresentações. A única coisa que mudou na minha vida do semestre passado para cá foi porque eu tenho que até tirar aqui, eu deixei aqui o especialista como a principal graduação e agora eu mudei para o título de mestre, tá bom? O resto continua tudo igual. Os nossos compromissos nessa disciplina são os mesmos que nós fizemos a semana passada, com uma diferença só, que eu ainda não sei, eu já recebi a lista, mas eu não tive tempo de olhar se é uma disciplina de nível um ou se é uma disciplina de nível 2. Mas imagino que seja de nível 2 porque vocês são o sétimo período, então eu acredito que seja. Ela é bem fácil, mas acredito que ela seja nível 2, tá? O restante fica igual, a questão da divisão de notas eu vou deixar para a semana que vem, quando eu já tiver olhado essa questão de se é uma disciplina de nível um ou se é uma disciplina de nível 2. Então, semana que vem a gente trabalha a ideia da pontuação em si, porque as datas eu já tenho aqui, tá bom? Até lembrar que essa disciplina de micro básica, ela não contempla aulas práticas. Então, todas as nossas aulas vão ser aqui remotas mesmo, tá? Então, ela é bem a introdução, ela é bem a introdução mesmo de tudo que a gente fez semestre passado. Então, o semestre passado foi aquela coisa assim de muito mais difícil, se fosse presencial, acredito, uma dificuldade maior. E esse semestre teria sido antes da disciplina passada, que aqui a gente vai falar dos conceitos básicos de micro, características de protozoologia, características de fungo, introdução à virologia, características de micobactérias, gêneros, fungos, principais vírus de interesse médico, histórico e conceitos e características de antimicrobianos em si, técnicas de utilização e os testes mais utilizados. Depois, a questão de definição de meio de ambiente, influência do ambiente e contaminação, controle de transmissão e tratamentos e as doenças imunodeprimíveis. Então, isso aqui é basicamente uma introdução para o que a gente fez no semestre passado. Não sei dizer por que ela só entrou agora na grade de vocês, mas diante do que a gente já fez, essa passa a ser uma disciplina relativamente muito fácil se eu comparar ela talvez com qualquer disciplina que a gente tenha trabalhado, essa talvez seja a mais. Se bem que controle era muito fácil.
Então, essa daqui é uma das que eu acho mais fácil. Não é que não seja importante, ela é apenas mais fácil, mais light, aquela coisa que, né? Sem contar que, se eu não estiver equivocada, o Éden também está com micro com vocês na segunda ou terça-feira, não tá, meninas? Sim. Sim, é alguma coisa mais micro. Eu não sei o que é o alguma coisa. O que que é o alguma coisa? É parasito? É mato? O que que é? Práticas em hematologia e microbiologia Hum, clínica. Então, no segundo bimestre, ele vai trabalhar micro com vocês também. Então, vai ser um semestre aí voltado para revisão, para firmar o conteúdo de micro, tá bom? Bem tranquilinho mesmo, tá? Inclusive, essa aula, essa primeira aula, que é uma aula introdutória, eu acho que é a mesma que eu usei para começar a bacteriologia, que eu fiz primeiro uma revisão, que era essa aula dessa disciplina aqui, para depois colocar aquela parte mais difícil. Eu só dei uma modificada nos slides para não ficar 100% iguais, mas ela é bem semelhante, o conteúdo é bem parecido mesmo. Se não for idêntico, eu só dei uma modificadinha, mas nada demais, porque é o mesmo conteúdo, tá? Então, vamos trabalhar a questão da micro. Micro, conceito básico. Aqui a gente vai trabalhar os organismos que são microscópios, tá? Que antigamente as pessoas chamavam de micróbios. Eu particularmente não vivia muito essa época, porque a gente já é mais evoluído, já chamo mesmo de micro-organismos, e que esses micro-organismos só podem ser vistos por microscopia, porque eles são muito mínimos mesmo, tá? Então, eles vão de dimensões que a gente chama de micrômetro ou nanômetro, tá? São as dimensões que a gente trabalha no laboratório normalmente para visualizar essas estruturas. E até me faz lembrar que vocês já estiveram no laboratório, fica mais fácil de tentar colocar isso na vida real, porque vocês passaram pela urinálise. Passamos, não passamos pela urinálise? Passamos. E às vezes a gente fala para vocês, dá uma olhada nessas bactérias aqui, vocês não conseguem enxergar porque ela é muito pequena mesmo. Vocês só vão conseguir vê-las se elas estiverem mexendo, porque são muito mínimas mesmo, tá? Então a gente vai aqui de uma coisa bem grande mesmo, e chegar aqui, cadê aqui as bactérias, que são as coisas mínimas que nós vamos trabalhar, principalmente bactérias, mas microbiologia não é só bactéria, tá? Microbiologia trabalha um pouco de bactéria, um pouco de fungo e alguma introdução a parasitos também, mas bem discreto, nada demais, tá? Então, é uma coisa muito mínima se comparado o tamanho de coisas visíveis aí aos nossos olhos, tá? Aqui só algumas moléculas, né, de DNA e tal. Aqui uma ideia de um vírus e uma ideia de uma bactéria, tá? Uma célula animal e uma célula vegetal. E um ácaro, que é uma estrutura um pouquinho maior, mas ainda assim não é visível aos nossos olhos, ele é bem feio, não sei se vocês já viram. E basicamente o que a gente estuda são aqui as bactérias, que são bem micro, tá? Onde que essas bactérias estão? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós vamos ter bactérias, desde as gotículas de saliva, que são expelidas através do espirro, nos esgotos, que é o que a gente tem certeza, né? Em qualquer lugar que a gente põe a mão, as telas dos celulares, os celulares em si, que hoje a gente brinca dizendo que é a extensão do nosso corpo, ele é extremamente sujo, por conta de que você leva ele para qualquer lugar, ou para todo lugar, inclusive para o banheiro. Então, ele é muito sujo, ele é muito contaminado. E outra coisa são os legumes e verduras, que também vão, quando ele mofa, quando ele perde, ele tem ali a sua quantidade de micro-organismo, principalmente fungo, mas tem também a sua quantidade aí de bactérias, tá? Nesse aqui está mostrando a ideia de um fungo, igual aquela laranja quando fica esverdeada, né? Que é o penicillium, que vai brotar ali em cima daquela fruta que ela está em estado de putrefação, né?
Isso aqui eu já falei também com vocês, vamos só reforçar que a grande maioria das regiões do corpo humano tem micro-organismos, porém, existem regiões do nosso corpo onde a gente não tem, onde é estéril, tá? O pulmão tem micro-organismos, a boca tem muito micro-organismos, mais de 200 micro-organismos diferentes, tá? As mãos extremamente contaminadas. Lúria, você lembra de alguma região do corpo onde não tem micro-organismos? Onde eu não espero encontrar micro-organismos? Pelo menos um? Líquor. No líquor, pronto. No sistema nervoso central, eu não espero encontrar micro-organismos, né? Porque se tiver, vai fazer o que eu chamo de meningite, tá? E dependendo do micro-organismo, vai ser a evolução aí da meningite. Então, grande parte do nosso corpo tem micro-organismos, mas, obviamente, tem locais onde não tem. Corrente sanguínea tem micro-organismos? Habitualmente, paciente saudável? Corrente sanguínea tem micro-organismos? Não. Não tem, a menos que o paciente esteja portando alguma enfermidade. Semestre passado, semestre retrasado, a gente teve um embate assim, porque é um embate bom, uma discussão boa, de um aluno em particular afirmar que na corrente sanguínea tem sim micro-organismos. Gente, não tem, é estéril, desde que o paciente não esteja portando nenhuma enfermidade. Agora, se ele está portando alguma enfermidade, se a enfermidade é um tipo de micro-organismo que vai cair na corrente sanguínea, aí sim vamos ter, tá bom? Aqui, só para mostrar que até no solo, em altas profundidades, eu também tenho micro-organismos. Óbvio que quando é bem na superfície, eu tenho uma concentração maior. Quanto mais eu vou aprofundando, menos micro-organismos eu vou ter, até porque a oxigenação vai ficando cada vez mais rara. Quanto mais profundo, mais difícil vai ficando a oxigenação. Só para a gente ter noção que até em regiões mais profundas existe sim a presença de micro-organismos, né? Então vamos lá para alguns dados históricos, né? Alguns dados históricos que fazem parte da introdução à microbiologia, que são os principais fatos que marcaram a história aí da micro. Primeiro, foi em 1665, onde o microscópio era um monoocular, daquele mais arcaico da face da Terra, e Robert Hooke conseguiu observar as primeiras células. Foi a primeira pessoa que observou células, tá? E ele fez isso observando aí, observando, se eu não me lembro, se eu não tiver equivocado, tá escrito aqui. Ele fez observando uma cortiça, um corte, né, de uma cortiça, e ele pôde dizer que esse corte da cortiça lembrava aí favinhos de mel, porque eram células uma em cima da outra. Então, nosso primeiro momento de observação microscópica foi com Robert Hooke, observando célula de uma cortiça, tá? Aí depois, em 1674, Anthony Van observou pela primeira vez micro-organismos, e quando ele observou isso em água da chuva, né, que ficou parado num pote, né? Só que esses já eram visíveis aos olhos dele, porque eram micro-organismos bem mínimos mesmo, e ele chegou a chamar, nesse momento, esses micro-organismos de animaizinhos, tá? O Anthony foi que começou a criar a ideia de microscópio. Em 1859, Louis Pasteur começa a trabalhar a ideia de geração espontânea, que isso aqui a gente estudou lá no ensino médio, né? Aí depois eu tenho outros fatos
Depois desse momento de descoberta, eu tenho outros fatos, como descoberta de vacina, descoberta de tratamento, descoberta de antibiótico, que sucederam aí ao achado de micro-organismos. 1796 foi criada a vacina para varíola, porque teve uma devastação. Varíola, não sei se vocês lembram, mas é uma espécie aí da família da catapora, extremamente agressiva. Ela realmente contaminou muita gente, e aí, em 1796, veio aí a primeira vacina para varíola. Depois, em 1847, foi estabelecida a causa da febre pós-parto, que na verdade, essa febre pós-parto era um processo infeccioso, né, por conta de tesouras que se utilizavam para cortar o cordão umbilical durante o parto, e acabava contaminando tanto a mãe quanto o bebê, e que grande parte deles iam a óbito. E aí, depois desse momento, né, começou a ferver as tesouras, os utensílios utilizados para diminuir o índice aí dessa febre pós-parto, né? Depois, em 1865, foi introduzidas as primeiras técnicas assépticas, né? Tinha que lavar a mão, ferver utensílios. A gente ainda não tinha a visão de hoje, mas já começou. Depois, Koch prova que micro-organismos causavam verdadeiramente doenças, né? Que até então não era definido. Depois, Koch usa agar, né, para obter um meio de cultura pura, para obter micro-organismos numa cultura pura. Depois, em 1892, primeira vez que nós ouvimos falar de vírus. 1929, Fleming descobre a penicilina, e não sei se vocês sabem a história da penicilina, se eu já contei, se não, mas isso aqui foi descoberto. Ele esqueceu um alimento, acho que foi uma fruta, não lembro o que foi que está lá. Ele esqueceu, mofou, e ele notou que em algumas, nessas áreas que tinha fungo, não tinha desenvolvido micro-organismos. Então ele começou a estudar, e daí ele descobriu que esse fungo, ele conseguia inativar outros micro-organismos, né? Depois veio a descoberta do HIV, em 83, a gente sabe que então HIV, a descoberta é muito jovem, tá? É muito jovem, inclusive a gente não tem mais ouvido falar, parou a ideia de vacina, parou a ideia de tudo que a gente tinha. Quando descobriu o HIV foi um boom, precisa de uma vacina, e agora que descobriu o tratamento no sentido de que o paciente já não morre mais, não se fala mais em vacina para HIV, é um assunto assim guardado a 7 chaves, né? E 95, extremamente recente, alguns de vocês aí nasceram aí nessa época, né? Foi sequenciado o genoma bacteriano do Haemophilus influenza, e a gente começou a trabalhar a ideia de genoma, que a gente vai fazer na aula de amanhã, tá? Outras coisas que aconteceram foi a questão da peste bubônica, ou a morte negra, que realmente dizimou a Europa, matou muitos milhões de pessoas, e só depois descobriu que a causa disso aí era uma contaminação bacteriana, né, pela Yersinia. Nós trabalhamos ela semestre passado, que era disseminada por roedores. Hoje a gente não tem, graças a Deus, isso aqui, pelo menos no Brasil, não. Que fazia isso aqui com as pessoas, ó, chamou de peste negra, porque ela vai putrefando o tecido, matando o tecido e ficando com esse aspecto enegrecido aqui, né? Depois nós tivemos outro fato histórico, que foi a grande fome na Irlanda, porque todas as batatas foram contaminadas por um fungo, e impossibilitando a ingestão dela, e só que naquele momento não se sabia que era um fungo de fato, e depois descobriu que era esse fungo aqui, o Phytophthora, que contaminou todas as batatas naquele momento, tá? E para que serve o estudo da microbiologia? O que permite estudar a microbiologia para a gente? Primeiro, quando eu consigo descobrir um micro-organismo, quem é ele, eu consigo também fazer o controle e o tratamento de inúmeras doenças, porque não tem como eu tratar se eu não souber quem é o micro-organismo. O desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de novos medicamentos
e o tratamento de água e esgotos podem ser feitos a partir da descoberta do micro-organismo que está ali naquela região, tá? A questão da importância ambiental. Quando a gente estuda micro-organismos no ambiente, que é uma coisa ultimamente comum, simplesmente eu quero saber qual é o tipo de micro-organismo que afeta, que podem aí causar danos, que pode ter efeitos nocivos ao ambiente, até mesmo à atmosfera, tá? O planeta e a atmosfera. A questão da microbiologia industrial, né? O que acontece? Quando a gente fala de micro-organismos, a gente sabe que eles vão estragar alimentos, por exemplo. Então, se eu descubro qual é o tipo de micro-organismo, eu posso desenvolver conservantes para, por exemplo, pães, vinhos, queijos, a fim de que eles tenham maior durabilidade, né? Tem também a importância industrial, que é a produção de antibióticos e a produção de vitaminas a partir de micro-organismos, e o controle biológico de matéria-primas, né? Até que chegue no consumo final de quem vai utilizar. Então, essa é a importância do estudo de micro-organismos na indústria. E aqui nessa turma não tem ninguém eu acho que não tem ninguém que trabalha na indústria, mas a questão do controle microbiológico na indústria, ele é determinante, tá? Isso em qualquer linha, alimentação, medicamentos e outros insumos para nós utilizarmos, porque se sai um insumo só contaminado, ele sai para contaminar todo mundo que for utilizar. Então, isso é extremamente importante, tá? A questão de alguns exemplos de substâncias que são, e o que pode utilizar, o que pode a microbiologia ser, o que os micro-organismos podem utilizar, por exemplo, no queijo, os micro-organismos podem contribuir para a maturação, para o sabor e para a aparência, para quem gosta desses queijos mais fortes que são maturados a partir de micro-organismos, geralmente fungos, né? Em bebidas alcoólicas, a levedura, para quem não lembra, levedura é fungo, é utilizado para converter o açúcar em suco de uva ou grão de malte tratado em álcool, né? No vinagre, determinadas bactérias convertem o álcool em ácido acético para se tornar aí vinagre. Por isso que um vinho que fica muito tempo fora da geladeira, aberto e fora da geladeira, depois de algum tempo, ele não tem mais o sabor do vinho. A gente fala que o vinho virou vinagre. Na verdade, teve uma proliferação de micro-organismos ali, dando esse novo sabor, né? A questão da insulina, né? Um hormônio sintético feito a partir de bactérias criadas por engenharia genética. Né? Então, a partir de engenharia genética, trabalhando micro-organismos, é possível produzir um hormônio sintético. O ácido cítrico, alguns fungos são utilizados para a produção de ácido cítrico. Então, eu tenho a utilização de N micro-organismos para produzir coisas que às vezes a gente não tem muita noção, mas eu tenho micro-organismos presentes ali. Um exemplo que eu sempre gosto de citar quando eu falo aqui, quando eu faço introdução de microbiologia, é que o próprio fermento de pão, eu não cheguei a levar ele para o laboratório nunca para a gente fazer no microscópio. O fermento de pão, quando a gente hidrata ele, aquece e coloca açúcar, ele cresce, ele fermenta, né? Porque, na verdade, aquilo ali é um micro-organismo vivo, tá? São leveduras que vão multiplicar no processo de fermentação. Não é o fermento em pó, aquele fermento químico, é o fermento que a gente usa para pão. São micro-organismos vivos, tá? Em questão de importância agrícola, por que é importante o estudo de micro-organismos? Porque vai ajudar a proteger tanto animais como plantas, né? Para a proliferação desses micro-organismos. Se eu sei quem é, eu consigo fazer com que eles não proliferem, né? Eu também posso utilizar micro-organismos para que matem insetos, né? Que são utilizados aí como pesticidas naturais, está sendo muito utilizado para aquelas hortas
que agora está utilizando são os alimentos mais naturais, com a ausência de agrotóxicos, né? São também tem também alguns micro-organismos que são utilizados para manter a fertilidade no solo, para que esse solo não perca a fertilidade. E tem também a criação aí mais recentemente de alguns suplementos alimentares baseados em micro-organismos, tá bom? Tudo bem, meninos? Meninos, deixa eu ver quem está aqui, quem chegou mais. Nessa aula eu falo sozinha e vocês não falam nem amém. Não, chegaram bastante, o restante que chegou agora, Alexander, tem mais, Rose, bom dia para vocês. Estavam aí, entraram caladinhos, ficaram caladinhos. Então, vamos lá. Qual que é a organização desses micro-organismos, né? Eu tenho aqueles micro-organismos que são classificados como acelulares. O próprio nome já está dizendo que eles não têm células, né? Que são os vírus, os viroides e os prions. Os prions são o que a gente brinca dizendo que são vírus defeituosos, defectivos, né? E as estruturas celulares, que são aquelas que possuem células. Aí eu vou dividir eles em procariontes, que são as nossas famosas bactérias, e eucariontes. Dentro dos eucariontes, eu vou dividir em unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, todos aqueles micro-organismos formados por uma única célula, geralmente pertencente ao reino dos protistas. E os pluricelulares, que são todos os demais organismos e micro-organismos formados por mais de uma célula, né? Os organismos que são classificados como sem tecidos são apenas os fungos, né? E os com tecidos, todos os demais. Os aclorofilados, que não têm clorofila, são os animais, e os clorofilados, todas as plantas, num geral, tem a clorofila. Então, essa aqui é uma organização que eu sempre apresento, a questão da divisão da organização atual aí dos organismos aí, todos que a gente tem, tá? Então, eu tenho o que eu chamo de bactérias, que é o objetivo do nosso estudo. Tem alguns fungos, que a gente vai fazer só uma introdução de fungos, vamos fazer uma introdução de vírus, protozoários, e nessa disciplina a gente não trabalha a alga, né? Então, tudo isso aqui a gente vai trabalhar aqui dentro da microbiologia. E dentro da proposta da aula de hoje, era definir alguns conceitos da microbiologia. Mas esses conceitos, todos eles, vocês conhecem, né? Todos esses conceitos são conhecidos por vocês. Por exemplo, qual que é a diferença entre um micro-organismo autótrofo e um micro-organismo heterotrófico? Qual que é a diferença, meninos? Lúrian, que é a única que fala comigo, qual que é a diferença? Lúrian, vocês não dormem, não. Qual que é a diferença entre heterotrófico e autotrófico? Sumiram todos. Meninos, né? Então, vamos lá. A grande maioria dos micro-organismos são heterotróficos e autotróficos são aqueles que conseguem produzir a sua própria fonte de energia. Os heterotróficos não conseguem produzir a sua própria fonte de energia. Por exemplo, as plantas são autotróficas, né? A grande maioria dos micro-organismos, inclusive as bactérias que a gente trabalha na micro, são heterotróficas e não conseguem produzir a sua própria fonte de alimentação, precisa de alimentação externa. Então, essa é a diferença básica entre autotróficos e heterotróficos, né? E aí sempre a gente vai bater naquela coisa de classificar os micro-organismos em procariontes e eucariontes. O que é isso? Procariontes são aquelas estruturas mais arcaicas, né? Mais arcaicas não quer dizer mais delicada, mais simples, mais fácil de morrer. Apenas arcaicas, tá? E os eucariontes são aquelas estruturas que a gente chama de mais evoluída.
Qual que é a diferença básica entre elas? As células de estruturas de organismos eucariontes são células mais desenvolvidas, que têm um núcleo envolvido aí numa cromatina, né? Eu tenho um núcleo bem definido, eu tenho as organelas bem definidas, localizadas. Já as células procariontes é aquela célula mais primitiva, onde todas as organelas estão dispersas no citoplasma da célula e o núcleo não possui envoltório, né? Ela é uma célula bem mais primitiva. Essa é a diferença básica, né? Aqui, ó, célula procarionte e célula eucarionte. Na célula procarionte, ela não tem membrana nuclear, ausência de organelas mais complexas e de membranas, né? Algumas delas faz fotossíntese, né? E a respiração geralmente vai acontecer nas membranas, visto que eu não vou encontrar outras organelas especializadas. São as células que a gente considera mais antigas na Terra, inclusive tem quem gosta de estudar a história aí, sabe lá que no caldo primordial, o primeiro achado foi uma bactéria primitiva, né? Todas as bactérias são constituídas, todas as bactérias estão no grupo aí dos organismos procariontes. Nenhuma bactéria vai ser eucarionte, tá? E as células eucarionte tem um núcleo com uma membrana nuclear e um nucleolo bem definido. O nucleolo é o núcleo do núcleo, né? Tem uma grande variedade de organelas com membranas e essas organelas têm suas funções definidas. A fotossíntese, quando ocorre, é no cloroplasto e a respiração geralmente vai acontecer através das mitocôndrias, né? A produção de energia vai acontecer aí através das mitocôndrias. Aqui eu tenho uma ideia de uma célula procarionte, a ideia do livro é sempre que ela venha assim, mas nem todas as células procariontes são nesse formato e possuem essas estruturas. E aqui uma célula vegetal e aqui uma célula animal. Tanto a vegetal quanto a animal são células eucariontes. E a diferença básica delas é a quantidade de organelas e a presença de um núcleo aqui em uma região bem definida. Na célula procarionte, o material genético ele fica todo disperso no citoplasma, tá? Ele não tem um envoltório nuclear, tá? Então vamos relembrar rapidamente a estrutura de uma bactéria, né? Eu tenho uma cápsula, quando a bactéria é encapsulada, eu tenho a parede celular, todas as bactérias têm, uma membrana plasmática, o citoplasma, onde fica disperso as poucas organelas, né? Os ribossomas, plasmídios e pili. Agora vou relembrar para vocês o que cada uma delas faz, né? Tem o flagelo, que serve para movimentação, e o nucleóide lá, que é, na verdade, a informação genética dessa bactéria, tá? E a principal diferença entre esses dois tipos de células é o envoltório nuclear e a quantidade de organelas que vai ter em uma célula eucarionte, tá bom? Aqui as estruturas principais aí de uma célula procarionte, as fundamentais é a parede celular, a membrana, ribossoma e genoma. Todas essas estruturas obrigatoriamente têm numa célula procarionte. E as estruturas que são opcionais, que não vão ter em todas as bactérias. Flagelo, não tem em todas as bactérias, porque só tem bactérias móveis. Pili, não tem em todas as bactérias. Cápsula, grânulo de inclusão, plasmídio e endosporo são estruturas que nem todas as bactérias vão carregar, tá bom? Então, vamos começar relembrar, né? Relembrar, porque a gente já fez esse conteúdo, então eu nem vou me dar o trabalho de ir lentamente, eu posso ir de boa, porque
Esse conteúdo a gente já fez, né? Parede celular é aquela primeira cápsula que envolve a bactéria, né? Que tem como função básica dar uma rigidez para o micro-organismo, vai fazer uma proteção osmótica e uma proteção mecânica para regular quem entra e quem sai da célula, né? Faz o molde para a própria síntese da bactéria, porque todas as células filhas serão semelhantes à célula mãe. Vai ajustar a questão da permeabilidade, porque nem tudo entra e nem tudo sai daquela célula, né? A parede celular é responsável pelas afinidades tintoriais. Quando a gente utiliza coloração de Gram, quando a gente utiliza Ziehl-Neelsen, vai ser a característica e a estrutura da parede celular que vai definir a entrada ou não do corante, dando a cor daquela célula bacteriana, tá? E possui aí receptores para fagos, que é o que está demonstrado nessa imagem aqui, tá bom? Vamos lá. E aí a gente lembra que eu divido as bactérias, quando eu faço a coloração de Gram, em Gram positivas, que são aquelas roxas, que se coram em roxas, e a Gram negativas, que são aquelas que coram em rosa, tá? Qual que é a diferença básica entre essas duas bactérias? Está relacionada à parede celular, à espessura da parede celular. Quanto mais espessa, mais difícil desse corante entrar e sair. Então, as Gram positivas têm uma quantidade maior de peptidoglicano, por isso ela absorve a coloração roxa e não perde mais. Já as Gram negativas têm uma quantidade muito menor de peptidoglicano, por isso ela absorve o primeiro corante, a gente tira aquele corante e ele vai conseguir, eu descoro com álcool e o álcool consegue retirar aquele corante para que consiga adentrar um segundo corante. Então, essa questão do peptidoglicano é que vai deixar ou não impregnar o corante na célula bacteriana. Se tiver muito peptidoglicano, a impregnação vai ser só do primeiro corante, que é o corante roxo, né? Se eu tiver uma quantidade de peptidoglicano menor, eu vou impregnar o primeiro corante, mas quando eu vier com o álcool, eu consigo descorar e eu consigo aí colocar um segundo corante dentro dessa bactéria. Outra diferença aí na parede da célula bacteriana é que nas gram-positivas eu tenho a presença dos ácidos teicoicos na parede e tem os ácidos lipoproteicos, tudo isso dando uma rigidez à parede da bactéria gram-positiva. E na bactéria gram-negativa, eu tenho os fosfolipídios, tenho lipopolissacarídeos e as lipoproteínas, fazendo com que essa parede seja mais maleável do que a parede de uma bactéria gram-positiva, tá? Lembrando que quando a gente fala de gram, a gente fala muito da impregnação de corante, mas dependendo do grão da bactéria, da estrutura da parede celular da bactéria, vai ter mais facilidade ou mais dificuldade no tratamento com antibióticos, porque o antibiótico vai conseguir ou não penetrar aí a parede celular dessas bactérias para ter ação, tá? Aqui é só a organização de uma bactéria gram-positiva, onde eu tenho uma quantidade bem grande de peptidoglicanos, e nessa outra bactéria gram-negativa aqui, a quantidade de peptidoglicanos é bem menor, o que favorece aí a entrada e saída dos corantes que a gente usa para identificar essa bactéria, tá? Aqui só algumas características aí da parede celular da bactéria gram-positiva e da gram-negativa, porque a presença dos ácidos teicoicos faz o quê? Faz a regulação de autolisinas, ajuda na aderência das células a um hospedeiro, né? Ajuda na produção de antígenos para sorotipação, né? E na gram-negativa, qual que é a função dos componentes aí ligados à membrana? O lipídio A, nas bactérias gram-negativas, tem a ver com a presença de endotoxinas, que a gente trabalhou no semestre passado, os polissacarídeos, a presença de antígenos, as proteínas, porinas, receptores de fago e receptores de pili sexual tem a ver com a estrutura externa da membrana, tá? Só algumas características da bactéria gram-positiva
e da bactéria gram-negativa, tá bom? Depois da parede celular, eu tenho a membrana celular. O que é a membrana? Vem logo depois da parede. Qual que é a estrutura, qual que é a formação da membrana celular? É uma bicamada, então são duas camadas fosfolipídica, que são entremeadas por proteínas globulares. Isso aqui, ó, é a camada fosfolipídica, e essa aqui de baixo é a outra, e ela é entremeada, né, transpassa ela, proteínas que a gente chama de globulares, porque ela atravessa essa bicamada, tá? E essa parte aqui, essa divisão aqui, ela é muito semelhante à das células eucariontes, tá? Quais são as principais funções aí da membrana celular? Permeabilidade seletiva, mais uma vez, quem entra e quem sai da célula. O transporte ativo de substâncias e aqui, no caso de uma célula bacteriana, a respiração da célula vai acontecer a partir da membrana. A gente sabe que numa célula eucarionte isso vai ser feito pelas mitocôndrias, mas aqui, como eu não tenho mitocôndrias, a respiração celular vai acontecer através da membrana celular, tá? Nas bactérias. Tudo bem? Tudo bem, Lúria? Tudo bem. Então, tá bom. Tá tranquilo. É bem tranquilinho, é só revisão do que a gente já viu. Os ribossomos, né? A gente sabe que a principal função dos ribossomos são a síntese proteica, tá? São formadas por duas subunidades, eles ficam dispersos no citoplasma e geralmente os ribossomas são constituídos por RNA ribossomal ou RNA ribossômico aqui na estrutura de uma célula procarionte, tá? Então, principal função aí dos ribossomas, síntese proteica semelhante aí numa célula, semelhante a uma célula eucarionte. Em relação ao genoma, eu tenho, dentro das bactérias, a gente tem um DNA de fita dupla circular, né? Essa fita dupla, ela é muito enovelada para que ela caiba dentro da bactéria, porém, ela não tem um envoltório formando um núcleo. O que a gente tem é esse material genético disperso no citoplasma da célula, tá? Que pode ocupar aí até mais ou menos 20% do total da célula, ele é ocupado aí pelo material genético, tá? E a principal função aí desse material genético, como o desse DNA, como o nome já está dizendo, a gente já sabe que armazenar aí, armazenar as informações da bactéria, né? E a regra, geralmente, a grande maioria das bactérias possui apenas um cromossomo e uma exceção que fala aí de um ou outro micro-organismo que pode ter mais. Aqui a literatura cita para a gente o Azotobacter, que ele possui mais de um genoma, mais de uma fita, por isso ele é uma exceção, tá? Então, não possui além de não possuir a membrana, ele também não possui as histonas, que são as proteínas que ficam envoltas aí ao material genético. Também as bactérias não têm. A célula eucarionte tem, a célula procarionte não tem. Em relação ao flagelo da bactéria, as perninhas, né, da bactéria, nem todas as bactérias possuem flagelos. Apenas aquelas que são descritas como bactérias móveis. As imóveis não possuem flagelos. E aí a gente lembra que existem vários formatos, vários pontos de aplicação dos flagelos, né? Qual que é a composição dos flagelos? Ele geralmente é composto por um apêndice longo e sinuoso, né? Não é reto. Seu número e distribuição vai depender do tipo, né? Do gênero e da espécie da bactéria.
Possuem 3 partes, basicamente falando, que é o filamento e o corpo o filamento, o gancho e o corpo basal. Só aquela estrutura mesmo do flagelo. E, geralmente, esse filamento é constituído por proteínas globulares, que a gente dá o nome de flagelina, tá? Qual que é a função básica dos flagelos? Basicamente, a gente fala que os flagelos dão a movimentação para as bactérias, tá? Vai deixar as bactérias móveis, tá? E participa da questão de quimiotaxia e fototaxia. O que é isso? Tem uma lesão em algum lugar, obviamente, uma bactéria que seja móvel, que tenha flagelo, ela vai chegar com muito mais facilidade naquele ponto e fazer infecção do que uma bactéria que não tenha flagelo. Mas impede de uma bactéria não flagelada chegar? Não, não impede, ela também chega, só que ela chega mais lentamente, tá? Aqui, só a ideia dos flagelos, né? Uma bactéria com vários flagelos. Aqui também na microscopia, eu tenho uma bactéria com flagelos. No nosso microscópio lá do laboratório, a gente não consegue enxergar flagelo de bactéria, tá? É só em microscopia eletrônica. Depois do flagelo, eu tenho o pile, ou fímbria, ou algumas literaturas ainda chamam de pelo, que são todas essas estruturas que ficam aqui em volta da bactéria, né? São apêndices, que são prolongamentos, que geralmente eles são curtos e diferente do flagelo, eles são retilíneos, né? Retinhos, e eles são mais comuns em bactérias gram-negativas. Não é que as gram-positivas não tenham, mas é mais comum nas gram-negativas. Qual que é a função básica aí dos piles, né? Geralmente a aderência, né, para poder facilitar a colonização de um tecido, porque se essa bactéria consegue aderir, grudar com esses piles, eles conseguem ficar mais tempo em uma determinada região, formando, por exemplo, os biofilmes, que a gente já trabalhou essa ideia. E tem também a função de conjugação bacteriana, através do pile, que é um pile deles que é chamado de pile sexual, né, que vai trocar as informações genéticas. Duas bactérias vão se conjugar, se conjugando, elas vão trocar plasmídios, né, que é a informação genética aí dispersa no citoplasma dessa célula, né? E essa conjugação bacteriana é o que vai dando diversidade a esse grupo de bactérias, vai deixando ela mais ou menos resistente, mais ou menos fácil de tratar, por conta aí dessa troca de informação genética que acontece através do pile ou pelas fímbrias, tá? Aqui é só um grupo de bactérias aderidas a um tecido, vamos imaginar que é uma lesão, e nas bordas dessa lesão há um número muito grande, microscópico, de bactérias aderidas. Então, se ela tem pile ou se ela tem fímbrias, essa adesão é muito mais intensa e ali vai continuar a multiplicação, muito mais fácil de colonizar aquela área específica, tá bom? Aqui, só mostrando, meus canetinhas de marcar não tá aparecendo. Deixa eu só fechar aqui para ver se eu consigo fazer elas aparecer. Espera aí. Não, não apareceu. Aqui eu tenho a bactéria sendo conjugada com outra. Esses aqui são os piles de aderência e esse aqui é o que a gente chama de pile sexual, que liga uma bactéria na outra. Aqui da mesma forma, tá? A bactéria tem vários piles em volta dela e o pile sexual que liga uma bactéria a outra. Essas aqui também tem, trocando aí a informação genética, trocando informação genética. E quando a gente fala de trocar informação genética, é porque plasmídio está indo dessa para cá e plasmídio está indo dessa para cá. E essa informação está sendo trocada aí entre as bactérias. E aí são informações acerca de resistência, de
poder de invasão e por aí vai, né? Cápsula ou glicocálice. Nem todas as bactérias são encapsuladas, nem todas as bactérias produzem cápsula, né? Cápsula é aquela camada gelatinosa, uma camada a mais gelatinosa que fica em torno da bactéria, que inclusive ajuda aí a não ação de alguns antimicrobianos. Essas bactérias a gente chama de bactérias encapsuladas, tá? Qual que é a composição básica aí dessa cápsula? É uma camada polissacarídica, né, na grande maioria das vezes, ou uma camada polipeptídica, que a gente encontra em menor quantidade, tá? Essa camada, essa cápsula, que algumas literaturas chamavam de glicocálice, favorece aí a formação dos biofilmes, que é aquela camada limosa. As bactérias encapsuladas, elas têm essa facilidade de fazer biofilme. Aí, o semestre passado eu falei de biofilme no pano da cozinha, na bucha da pia, no banheiro. Há aquelas regiões que têm a presença de micro-organismo e fica babento, fica limosa, geralmente por conta da presença de micro-organismos que possuem cápsula, tá? E aí, um grande exemplo não temos aqui no Brasil, mas um grande exemplo aí de micro-organismos que é encapsulado, que é extremamente agressivo, é o bacilo anthracis, que aqui no Brasil a gente não trabalha com ele, a menos que seja para pesquisa, porque ele é extremamente agressivo. Ele faz doença hemorrágica e até você descobrir que é ele, o paciente já morreu, tá? Ele é extremamente agressivo e geralmente ele pode ser inalado, tá? E tem uma camada polipeptídica, então camada fina, bem delimitada. Nessas imagens aqui eu tenho uma bactéria, em volta dela eu tenho um alinho branco. Esse alinho branco é a cápsula dessas bactérias. Nem todas as bactérias são encapsuladas, mas as bactérias que possuem cápsula, elas têm uma proteção a mais contra tratamento. Professor, então se eu desenvolver uma infecção por uma bactéria encapsulada, eu vou ter mais dificuldade para tratar? Depende. Depende da bactéria. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ela é mais resistente, às vezes ela não é tão resistente assim, tá? E aí, o que eu chamei aqui, o que eu falei de limo, de baba, camada limosa, tá? Que é a formação do biofilme. Aí não vamos relembrar que a formação de biofilme também é muito importante em ambiente hospitalar, onde esses micro-organismos colonizam, fazem o biofilme e acaba contaminando instrumentos, por exemplo, que vão ser utilizados em pacientes, vai desenvolver aquela questão de infecção hospitalar por conta desse grupo de bactérias e outros. Agora, só exemplificando as bactérias encapsuladas, tá? Aqui é a ideia de bactérias encapsuladas, que faz essas colônias mais babentas, né? Aqui é uma placa de Petri, com um monte de bactérias que cresceram aí, e ela é bem babenta, bem nojenta, é a ideia de bactérias encapsuladas. Aqui, um agar com uma quantidade de bactérias crescida, e quando a gente pega com a alça, que a gente nota que ela é uma baba. Então, eu tenho certeza absoluta que se trata aí de uma bactéria encapsulada, tá? Formadora de biofilme, né? Aqui só a ideia de bactérias encapsuladas. A outra coisa importante sobre bactérias encapsuladas é que se ela tem cápsula, ela tem mais facilidade de fugir da fagocitose por células de defesa, tá? Se a bactéria não tem cápsula, é muito mais fácil de uma célula de defesa ir lá e fagocitar ela. Se ela possui uma cápsula, é mais difícil ela ser fagocitada. Por isso a gente fala que ela é mais resistente, tá? Ela consegue também aderir às superfícies mortas, às superfícies inertes, uma aderência inespecífica, quer dizer que ela pode brotar em muitos lugares. O grande exemplo é a pia da cozinha, o banheiro, por exemplo, isso nas nossas casas, né? Essas bactérias que são encapsuladas, elas têm ainda o que a gente chama de reserva nutritiva.
dada pela própria cápsula, então elas vão viver muito mais tempo. Essa cápsula ainda protege elas da dissecação, elas vão ressecar com muito mais dificuldade, tá? E ajuda a capturar nutrientes, já que ela tem uma reserva nutritiva, então quer dizer que essa cápsula também ajuda elas a capturar alguns nutrientes, tá? Aí, depois da cápsula, vamos falar dos plasmídios, que eu citei agora há pouco na questão dos piles e da troca do material genético. O que é um pile? Geralmente é composto por uma fita de DNA dupla, tá? Geralmente ela tem um formato circular, que são esses desenhinhos que estão aqui, circulares, e é um material genético que a gente chama extracromossômico, porque não está aderido ao cromossomo. São pequenas fitas de DNA soltos no citoplasma da bactéria, tá? Geralmente tem uma sequência de 5 a 100 genes, mais ou menos, e tem 1 a 5% do tamanho do genoma. Então, ele é muito pequeno em relação ao genoma total da célula. Esse plasmídio, ele ainda tem o poder de se replicar sozinho, de forma autônoma, tá? Pode existir diferentes tipos de plasmídio na mesma bactéria. Justificativa: uma bactéria conjuga com a outra, ela recebe o plasmídio de outra bactéria, então ela recebe informações genéticas de outra bactéria e começa a armazenar. Então ela faz isso várias vezes no decorrer da vida dela, recebendo várias informações genéticas diferentes. Quais são essas informações genéticas? Resistência, forma de reprodução, ter cápsula ou não ter cápsula, tudo isso é informação genética que os plasmídios podem dar aí para as bactérias, tá? Cópias do mesmo plasmídio na mesma bactéria, já falei. Quais as principais funções? Armazenamento de função genética, aquelas funções, informações genéticas que são adicionais às informações que estão contidas no cromossomo, né? Codificação de resistência a antimicrobianos, porque quanto mais informação genética essa bactéria receber, mais facilidade ela vai ter para desenvolver uma resistência, né? Resistência múltipla, codificação do pile sexual, codificação da síntese de bacteriocinas, codificação da síntese de toxinas e um plasmídio de dissimilação, que é codificação de enzimas, catabolismo de açúcar e por aí vai. O que acontece? Trocando tudo por miúdos, toda a informação genética contida nos plasmídios que são trocados entre as bactérias vai deixar ela mais ou menos resistente, mais ou menos agressiva. Por que, professora, mais ou menos? Porque vai depender do tipo de informação que ela está recebendo. Como ela não sabe qual é a informação que ela está recebendo, de repente é uma informação que deixa ela mais agressiva, mas pode também ser uma informação genética que deixa ela menos agressiva ou que não muda a agressividade. O importante é que elas estão sempre recebendo essas informações. E graças a Deus que elas não recebem tantas informações assim, que elas demoram bastante para se tornarem mais agressivas, né? Algumas bactérias são formadoras de endosporos, que é um esporo intracelular dentro da bactéria. Vai deixar a bactéria mais agressiva ou menos agressiva? Mais agressiva, mais resistente, tá? É uma proteína, é formado por uma proteína muito semelhante à queratina, que vai dar a possibilidade desse endosporo se tornar impermeável, tá? E ele é resistente tanto à desidratação quanto à resistência térmica. Ele também tem resistência térmica. O que é isso? Uma bactéria formadora de endosporos é aquela que você acha que esterilizou, mas de fato, como você não faz, se você não fizer bem feito,
ela não vai morrer, porque se ela tem endosporos, ela tem um fator a mais de resistência, porque você coloca ela no meio calor, numa meia situação de desidratação, ela não vai morrer. E o que vai acontecer? Ela vai continuar viável, e podendo contaminar, tá? Então, uma bactéria formadora de endosporo, ela é mais resistente do que uma bactéria que não é formadora de endosporos, tá? Quais são as bactérias mais agressivas para a gente, que a gente chama de bactérias formadoras de endosporos, que são aquelas bactérias do gênero esporulados, os bacilos, o próprio Bacillus anthracis, que eu falei agora há pouco, ela é extremamente resistente. Eu sempre cito o mesmo exemplo, eu acho que foi na época do Bill Clinton na presidência dos Estados Unidos, ele recebeu um envelope contaminado com Bacillus anthracis, não só ele, mas várias pessoas receberam, isso com o intuito mesmo de contaminar. Isso é uma arma biológica, tá? Porque você abre, inala e jaz. E até descobrirem o que você tem, você já morreu há muito tempo, tá? O Clostridium, que é uma bactéria que gosta muito de contaminar enlatados, né? Aqueles enlatados lá do mercado, que tem aquela lata inchada, pode estar proliferando Clostridium ali, o Clostridium tetani, o Clostridium difficile, né? Pode estar ali contaminado, elas formam o quê? Endosporos, é um fator a mais de resistência. Aí tem o disulfotomaculum, essa eu não conheço aqui do nosso Brasil, de trabalhar com ela, e esporosarcina, que são outros micro-organismos que são produtores de esporos, tá? Se elas são produtoras de esporos, elas são mais resistentes ao ressecamento e a altas temperaturas. Aí eu vou ressaltar aquela estufa que é utilizado para esterilizar alicates em salão de beleza e outros afins. Se não chegar à temperatura ideal, se não tiver o grau correto de esterilização, essas bactérias são extremamente resistentes e vão sobreviver, tá? Mas aqui as funções dos endosporos, né? As principais funções é a resistência a agentes físicos e a resistência a agentes químicos. O que eles são resistentes? A temperaturas extremas, a radiações, dissecação, pressões extremas e choque mecânico. Tudo isso essas bactérias conseguem sobreviver. Alguns antibióticos, desinfetantes não têm ação sobre eles, antisséptico não tem ação sobre eles, osmolaridades, né, altas concentrações, não tem ação sobre esses micro-organismos, e dependendo da faixa de pH, também não tem ação. Essas bactérias conseguem, por exemplo, se proliferar mesmo em condições extremas. São bactérias do grupo daquelas muito agressivas, no sentido de que elas sobrevivem muito em condições que a gente achava que não era possível, né? Aqui só a ideia da formação aí de um endosporo, né, de uma bactéria esporulada, ela forma ali o endosporo no interior dela, depois ela libera esse esporo para o ambiente, que é a forma vegetativa, né, forma germinativa, depois ela entra em ação novamente. Ela fica quietinha ali em formato de esporo, em algum momento ela ativa novamente, por exemplo, quando ela adentra um organismo e acaba contaminando e fazendo toda a ação dela. E aí toda a ação vai depender do grupo de bactéria. Pode ser, por exemplo, uma infecção intestinal, né? No caso aí do Clostridium difficile, pode ser no caso do anthracis, ele faz um processo hemorrágico bem considerado, mas aí vai depender muito do tipo de bactéria para esse esporo demonstrar ação quando entrar em contato com o organismo, tá? Essas aí foram a composição básicas, a composição básica das bactérias, né, dos micro-organismos
procariontes que nós vamos estudar. Lembra que essa disciplina, ela é só uma introdução, então ela não tem em nenhum momento aquele aprofundamento como a gente fez no semestre passado, são apenas definições, né, porque é uma base. E aí, uma coisa que vocês estão cansados de saber é a questão das propriedades tintoriais das bactérias, que a gente divide elas em bactérias gram-positivas, aquelas que são coradas em roxo, e bactérias gram-negativas, aquelas que são coradas em rosa. O outro corante que a gente utiliza são para bacilos álcool-ácido resistentes, que são o BAR, geralmente o bacilo aí da tuberculose e o bacilo da hanseníase. Todas as outras bactérias a gente vai usar o gram e uma ou outra bactéria que não são coradas pelo gram, tá? Aqui, nesse arranjo, a gente tem bactérias gram positivas, coradas em roxo, são cocos, né? E do lado de cá, eu tenho bactérias gram negativas coradas em rosa. Aqui, só para lembrar, a disposição dessas bactérias em cachos me dá a pretensão de achar que deve se tratar de um estáfilo, não sei qual deles, mas um estáfilo, por conta do gram e da disposição em cachos, estáfilo. Desse lado de cá eu tenho uma coloração com fundo azul e os micro-organismos corados em rosa são os BAR, bacilos álcool ácido resistentes, tá? Bacilos álcool ácido resistentes. Então, o fundo geralmente é azul, né? Azul cor do céu, e as bactérias, se tiverem ali, geralmente têm formato de bacilos repuxado e são sempre corado em rosa. Isso não vai mudar. Você faz um escarro, vai fazer microscopia, o fundo do escarro é sempre azul. Se tiver bar, ele vai ser corado em rosa. Tecnicamente falando, é fácil de ver. Aqui eu só deixei a ideia de uma parede de uma bactéria gram-negativas, onde ela tem uma quantidade bem pequena de peptidoglicano, tá? E uma bactéria gram-positiva, onde eu tenho uma quantidade de peptidoglicano bem superior, que é o que vai fazer diferir na coloração dessas bactérias, tá? E como é que essas bactérias obtêm energia? Como que as bactérias conseguem obter energia? Ou elas fazem respiração, ou todas as bactérias que não respirarem, elas vão fermentar. Tudo que não respira, fermenta, tá? Então, os tipos de respiração é respiração anaeróbica, respiração aeróbica, ou as bactérias vão obter energia através da fermentação, que são aquelas bactérias que conseguem sobreviver num ambiente sem oxigenação, tá? Em relação à morfologia, essa aqui também é fácil. Elas podem ser formadas por cocos, que são as bolinhas, geralmente os estáfilos e os estreptos, né? Podem ser bacilos ou bastonetes, que são aquelas repuxadinhas. Tem o vibrião, o melhor exemplo é o vibrião cólera, que é formado por uma bactéria, lembra muito o formato de uma vírgula, e espiroquetas, que são bactérias em espirais. O melhor exemplo é o treponema pallidum, que causa a sífilis, e a leptospira, que causa leptospirose. Então, esse aqui são a morfologia básica aí das bactérias: cocos, bacilos, vibrião e espiroqueta, tá? Aí tem depois tem os grupamentos disso aqui, que vai formar estáfilo, estrépito, e depois aí vocês lembram como é que a gente fez a nomenclatura, fez identificação, parte para essa outra área, tá bom? Aí, lá na primeira unidade de vocês, a gente já falou sobre esterilização, não já, Lúria? Em bacteriologia?
Lurian, cadê o resto? Dormiu de volta? Cadê? Paula, cadê vocês? A gente já falou de esterilização em bacteriologia, não já? Ninguém, acho que todo mundo Se dormiu. não me engano, sim. Paula, cadê sua companheira, Paula? Carol? Pois é, ela não conseguiu entrar na aula. Ela até perguntou se você ia disponibilizar depois. A de hoje já está sendo gravada, mas eu não sei onde ela fica. Mas ela tinha falado comigo, eu falei que podia acessar mesmo assim, porque não era pelo AVA, né? Eu não sei. Ela não conseguiu acessar, não. Engraçado que não está pelo AVA, não. Ela tá no Teams, mas ela está normal. Qualquer pessoa podia entrar. Às vezes ela está ocupada. Mas a gente já falou de controle de micro-organismos, já, ô Paulo? Eu acho que já. Eu acho que já, não sei se foi na segunda aula, alguma coisa assim. Então, eu vou passar rapidamente, só por cima mesmo, porque é só revisão, tá? Então, a questão do controle da população de micro-organismos tem o objetivo de diminuir, né? De destruir, de inibir ou remover alguns micro-organismos de algumas estruturas, tá? Eu tenho aí agentes físicos que fazem isso, inclusive o estágio de vocês esse ano contempla lavagem e esterilização de materiais, só para vocês saberem. Agentes físicos, agentes químicos, tá? E a gente vai diminuir até que tenha uma quantidade aceitável de micro-organismo, ou mesmo que seja totalmente ausente aí os micro-organismos onde a gente quiser retirar ou diminuir, tá? A questão do controle microbiológico, ele pode ser realizado por inibição, tá? Ou por morte. O que é isso? A inibição somente bloqueia a multiplicação, tá? Vai fazer uma morte bem lenta, bem lenta. E a morte de fato os micro-organismos vão perder de fato a capacidade de reproduzir, né? Que tem o que a gente chama de ação microbiocida, que é a morte rápida de alguns micro-organismos. A gente tem algumas substâncias que apenas inibe a multiplicação, mas não mata, e a gente tem algumas substâncias que são microbicidas, que de fato vai matar os micro-organismos, tá? Alguns princípios que são importantes para retirar, para controlar o número de micro-organismo. A gente tem que sempre levar em conta o tipo de micro-organismos que está naquela coisa que você deseja esterilizar. Se você deseja deixar ele realmente estéril ou limpo, ou apenas limpo, tá? O efeito geralmente não é instantâneo, vai depender do tempo de exposição e da quantidade de micro-organismos que tem ali, tá? O agente deve afetar, o agente que eu vou utilizar tem que afetar diretamente o micro-organismo. Então, quer dizer que precisa, se a gente precisa retirar a matéria orgânica, porque se eu não tirar aquela substância que eu vou utilizar, não vai ter efeito contra os micro-organismos. Quando vocês forem fazer a lavagem e esterilização esse ano, vocês vão ver que primeiro a gente lava para depois a gente esterilizar, porque senão não vai adiantar, tá? Aqui, as principais regiões onde as substâncias têm efeitos, tá? Tem algumas substâncias que vai danificar proteínas, outras substâncias que vão fazer dano ao material genético, né, aos ácidos nucleicos, e algumas outras substâncias que são utilizadas para matar micro-organismos, elas vão alterar a permeabilidade da membrana, tá? Por exemplo, que substâncias causam danos às proteínas dos micro-organismos? Os produtos químicos e o calor, por exemplo. Que produtos podem causar danos aos ácidos nucleicos? Geralmente a radiação, o calor e alguns produtos químicos. E danos à membrana, que vai modificar a permeabilidade da célula. O hipoclorito consegue fazer isso, o iodo consegue fazer isso, e o quaternário de amônio consegue fazer isso. Todas essas são substâncias que a gente usa, ou procedimentos que a gente usa a fim de diminuir a quantidade de micro-organismos, ou mesmo esterilizar
uma determinada estrutura, tá? Então, aqui, só uma definição. Esterilização é a destruição de todos os micro-organismos a fim de deixar estéril, tá? Esterilização, destruição total, tá? Nós, basicamente, utilizamos a autoclave, né? Pode ser feito sob pressão, que é a autoclave, pode também ser feito com gás, que é o óxido de etileno, que consegue esterilizar alguns instrumentos, tá? A desinfecção é a destruição, só que da maioria dos patógenos em matéria inanimada. Pode ser utilizado o quê? Raios ultravioleta, água fervente ou vapor, desinfetantes químicos, porém não vai inativar os esporos, que é aquela bactéria que a gente chama de esporulada, que ela é mais resistente. Então, a desinfecção, é aquilo que a gente vai lá no banheiro, joga os desinfetantes, lava e tal, desinfecção. Tira uma quantidade boa, mas não tira tudo. Antisepsia, quando eu faço a desinfecção, tiro a grande maioria dos patógenos, só que de um tecido vivo. Quando eu vou lavar as mãos, eu vou fazer uma antisepsia e não uma desinfecção, tá? São utilizados aí os antimicrobianos químicos, que a gente chama de antissépticos. Ultimamente, álcool, né? O que é a degerbação? É uma remoção mecânica, onde eu vou retirar os micro-organismos de uma área muito limitada. Quando eu vou fazer uma injeção no paciente com álcool, com um algodão embebido em álcool, eu estou fazendo apenas uma digermação, eu estou tirando os germes daquela região para que eu possa aplicar um determinado medicamento. Quando eu vou coletar sangue, né, eu estou fazendo isso aí. A sanitização, eu vou reduzir a quantidade de micro-organismos, só que aí em utensílios alimentares, lá no utensílios alimentares, equipamentos industriais e ambientes hospitalares, é quando a gente faz aí em larga escala. No começo da pandemia, quando as pessoas estavam lavando, fazendo higienização das ruas, de alguns locais com vapores, né, com algumas substâncias químicas, a gente chama isso de sanitização. Lembre, isso aqui que a gente está fazendo hoje é só uma aula de nomenclatura, tá? Aí, coloquei aqui para a gente lembrar o que é uma asepsia, né, que é um conjunto de medidas utilizadas para prevenir a contaminação microbiana num material que pode ser vivo ou não e vai reduzir o número de micro-organismos. Isso é uma asepsia, tá? Asepsia. E asepsia, aqui eu deixei um pouquinho de coloração de Gram, mas a gente já fez isso. Isso aqui era só para outras turmas que não fizeram ainda, quando a disciplina é dada primeira que bacteriologia. Só lembrar que a coloração de Gram vai 1 minuto com cristal violeta, retira, enxágua com água da torneira, coloca 1 minuto com Lugol, descora com álcool ácido, mais ou menos 15 segundos, e depois nós coramos de novo com safranina ou fucsina por mais ou menos 30 segundos. As gram positivas vão ficar roxas e as gram negativas vão ficar rosa. Isso aqui a gente já sabe. Aí eu deixei aqui a sequência todinha da coloração de gram. Esse ano a gente tem o setor de micro no laboratório também. Tudo bem, meninas? As que estão vivas aí ainda? Aqui só as nossas obrigações do semestre, mas a gente já sabe, nem vou ficar ressaltando. Tudo bem, meninos? Os que resistiram aí, que não estão dormindo, que eu acho que é só a Lúria. Rose não falou nem oi para mim hoje, né? Mas tá bom. Meninos, era só isso, porque é um conteúdo muito introdutório mesmo, é bem tranquilo, bem light. Para mim, eu acho muito difícil fazer esse conteúdo na turma de vocês, porque eu já fiz a bacteriologia, então eu fico assim, tentando lembrar o que eu não falei para falar, mas eu acho que eu já falei. Eu sempre acho isso. Então, vocês vão achar chato
e ao mesmo tempo é bom porque não é uma coisa que vai ser difícil para vocês, vai ser bem light mesmo, eu espero, bem tranquilo. Então é isso, revisão do que nós já fizemos e uma coisa bem mais tranquila. Outra coisa, nós precisamos nos reunir para tratar do estágio de vocês desse semestre. Mas já lembrando que vocês não vão começar o estágio nessa segunda-feira agora, tá? Vocês estão aí bem tranquilinhos, vocês podem se organizar em relação a isso. Nós vamos reunir para passar as datas para vocês, tudo. As regras continuam sendo as mesmas, o tempo de estágio é o mesmo, ainda vão ser 9 dias, tá? Mas nós vamos reunir para passar essas datas para vocês, depois para o representante, e para a gente definir direitinho, mas as regras continuam a mesma, só vai mudar os setores que vocês vão passar esse semestre, tá? E eu quero fazer essa reunião, se a coordenação autorizar, ou hoje à tarde, às 18, ou amanhã também às 18. Qualquer dia que a gente fizer vai ser às 18 horas, porque é o horário mais fácil para a gente encontrar vocês e o pessoal da noite, tá? Então, estejam preparados para isso, mas estejam tranquilos, porque o estágio de vocês não começa nessa segunda-feira agora. Vou justificar. O nosso objetivo agora é liberar os meninos do estágio 3, porque nós não sabemos nada sobre o dia de amanhã, então nós precisamos priorizar o que nós entendemos que precisa sair da faculdade. Se porventura acontecer alguma coisa que vocês não puderem fazer o estágio esse semestre, que não, espero que não aconteça isso, nós teremos o semestre que vem para resolver. E o estágio 3 a gente não pode brincar com isso, né? Então nós vamos começar o estágio da semana que vem com o 3, e quando eles terminarem é que nós vamos começar com vocês. Então vocês estão tranquilos para se organizar. O que eu preciso passar para vocês são só as datas dos grupos para vocês se colocarem nos grupos e ficar tudo certinho, tá? Aí vocês já sabem que o estágio de vocês vai ser no período da tarde, tudo certinho, tudo igual ao semestre passado, a diferença é só os setores que nós vamos passar, tá? Esse semestre eu acho que não vai ser permitido quem faz aula de manhã fazer estágio de manhã, por conta de que vai ser em período letivo, a gente não pode permitir, tá? Quem estuda de manhã, quem tem aula agora de manhã, vai ter que fazer o estágio no período da tarde, tá? Então, esse semestre a gente não vai poder abrir exceção por conta de problemas mesmo de que a gente não pode jogar o estágio do aluno no período que ele está fazendo a aula. Ele tem que fazer o estágio no momento que ele não está em aula, mesmo que você diga para mim que não vai participar da aula e vai fazer o estágio, enfim. Esse semestre a gente não vai poder abrir essa exceção, não vai ser permitido, tá bom? Não vai ser permitido. Então, é isso. Mas aí na reunião a gente vai tratar dessas coisas. Quem tiver alguma particularidade pode ir me falando, mas se for essas coisas, não vou resolver. A gente não vai conseguir, porque a lei não vai estar do nosso lado, tá? Estágio fora vai continuar, não tivemos nenhuma restrição, não recebi nenhuma informação de restrição de estágio fora. Então, a gente continua. Que mais? O resto era o que a gente já tinha mesmo, não mudou nada. Vocês que já conhecem, continua a mesma coisa. Só precisamos nos dividir e passar a data. Tudo bem, meninos? Tudo bem? Tudo bem. Lúria, eu sei que você quer brigar comigo, mas eu não vou poder te ajudar. Eu sei que é a Lúria e a Rose, mas eu não vou conseguir, gente, porque a lei vai estar contra eu, e aí é onde eu não vou conseguir. A gente conseguiu o semestre passado fazer uma vista grossa, mas aí o negócio não ficou assim tão discreto, e aí, enfim. Mas é isso, mas vai dar certo para todo mundo. 9 dias, vou passar as datas para vocês se organizem direitinho com antecedência e dá tudo certo, tá? Período da tarde. Todo mundo que estuda de manhã precisa fazer estágio à tarde, tá? Aí eu mando o link de reunião para vocês, assim que eu receber um aval da coordenação de que eu posso já passar as datas que a gente pré-definiu. E a gente é sempre eu e o professor Éden, tá? A gente já organizou tudinho, terminamos de organizar ontem e estamos esperando o aval da coordenação para falar com vocês. Mas vocês não começam, essa turma não começa o estágio agora na segunda, tá? No mais, beijo, beijo. Não desistam de mim, mesmo sendo a disciplina muito fácil.
Amanhã a gente se encontra de novo em outra disciplina. E só tem eu e vocês todo dia, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Até amanhã para quem vai me assistir. Fala para os outros preguiçosos vir para aula, senão eu vou reprovar todo mundo, que eu sou má. Beijo, tchau, tchau.